Carmen da Anunciação Pires, 1943, em Constantino, Miranda do Douro. Éramos quatro. Só quatro irmãos, sim. Eu era a terceira. Até a terceira classe, mas depois fiz a quarta de adulto. Tinha o padrinho do meu filho, esteve aqui a dar aulas e depois disse-me se queria fazer a quarta classe. E eu disse-lhe, se encontrais por aí quem... Não, então vos não gostavas de fazer a quarta classe? E eu disse assim, se eu faço, eu agora a mim já não venho a dar nada, mas... E dizem, mas fazes-me falta, faz-me falta, pronto. Dizia a dona Carmen? Dizia ele, ele para mim. E então, pronto, diz, pronto, vá, então vamos, lá fomos. Mas depois negaram-se todas. Então? Todas se negaram de ir à escola. Havia mais senhoras? As que saí, havia muitas. O que ele depois disse-me, depois desapareceram todas e pronto, e depois já só ficámos eu e uma minha vizinha aqui, e já não dávamos aulas nem fazíamos nada. Mas depois ele disse-lhe, daí de Miranda, de Raposo, disse-lhe, olha, a ver se és capaz de levar as da terceira classe, a ver se és capaz de as levar à quarta, senão não recebes nada. E eu só porque ele recebesse, pois voltemos outra vez à escola. Vínhamos a dar aulas aqui. Eu andava de pastora por aí e ele vínhamos à noite a dar aulas aqui em casa. E foi aqui que eu fiz a minha quarta classe. Eu também casei no Vica, também casei com 17 anos. Mas pronto, mas ainda estive 2 anos sem ter filhos. E já tinham nascido os 3 filhos. Portanto, pronto, já foi mesmo aí adulto. Já, e este rapaz já andava com o padrinho, eles 2 é que faziam, porque nós já não fazíamos muito, depois já tantos anos que tínhamos saído da escola, como é que nós íamos a fazer muito bem. E foi assim que eu fiz a minha quarta classe. Muito bem. E depois vieram-me a trazer o diploma da quarta classe. E pronto. Olha, a sua vida? Andava a caminho de Espanha, com a minha mãe. E depois, mas eu já andava antes, logo de pequenina, o que é que fazia? Eu ia lá buscar coisas aí, que são a 3 quilómetros da casa da minha mãe, para aí 3 quilómetros, porque há 1 quilómetro daqui lá, que é a ponta de cima do povo. E pronto, e depois continuei a andar, a caminhar em caminho de Espanha, sempre a levar café, a levar estas coisitas, assim, carros de linhas, barras de sabão, o sabão nosso, que era melhor do que o deles. Eles diziam ou não havia, não sei. Eu levava mercadoria ou ia a comprar para irmos depois a vender por esses povos, por essas aldeias, povo, malhadas, 2 igrejas e essas coisas. Nós levávamos polvo, levávamos pana, levávamos bombazine, como se diz aqui em Portugal, e levávamos, doces espanhóis, massas, massinhas finas para fazer o caldo, então para fazer a sopinha, porque aqui não havia. Levávamos estas coisitas, e depois latas de escabeche, grandes, que faziam 5 quilos, e então a gente levava e depois elas encomendavam, não é? Os revendedores lá, os das tabernas, mandávamos levar e nós levávamos. Não, aqui. O escabeche era de Espanha. E depois para lá levávamos também café, e levávamos, ainda chegámos a levar peças de camisas, dessas coisas. Camisas, sim, camisas de TV, eu levei muitas, mas depois já era mais tarde. Eu levei muitas, quando veio o TV, eu não sei que vieram antes não havia, bem, não sabem por são mais novas do que eu, não é? Mas havia camisas de homens, e eu levei muitas camisas de homens para lá, muitas. Levava brincos? Brinquinhos, brincos não, levava argolitas, umas varicas de ouro, assim, levei muitas para lá também. E por isso é que foi assim que eu comecei, com a minha mãe, e com uma mulher que era amiga da minha mãe, que era de cá,
que se chamava Pura. Ainda ontem estive com um espanhol aqui e diz-me assim, olha, não me conheces? Eu, não. E depois agora com os bolsalos que trazemos, como é que hei de conhecer eu a gente? E diz-me ela assim, olha, diz, venho porque sou amigo do teu irmão, do Abílio Pires, ele disse-me tudo. E diz assim, venho buscar um livro, que me ha dicho que tal. E disse, olha, eu não sou de Moveiros, ele disse-me depois aqui, porque Moveiros é aqui, logo, Moveiros. E depois ele disse-me assim, olha, eu não sou de Moveiros, eu sou, dice, ¿tú dónde eres? Yo soy de Lovere. Uy, de Lovere, y me acuerdo todavía cuando tú ibas con la pura, con la purinha. Ainda se Eu, lembrava. sim, tudo, contou-me tudo. Diz, tu eras um pouco maior que eu, tal. Diz, pois olha, é verdade. Pois sim, era, pois tu quantos anos tens? E diz assim, diz, poucos me llevas. Diz, eu, olha, pois tenho os 77. Diz-lhe eu assim. E diz-me assim, ele diz, pois poucos me llevas. Diz assim, mas se eras algo maiorcita, me llevas 5 anos. Pronto, aqui a falar, e foi com aquela mulher que eu andei muito, com a tal Pura, que é pureza. Pronto, e aqui é pureza, não é? Mas lá, em Espanha, é pura. E então a chamavam Purinha, porque andava também a mim também me chamavam, não era Carmen que eles me chamavam-me Carmina ou Carminha, os espanhóis, sempre, Carminha, este chamava-me Carminha, não deixou de me chamar naquele tempo, que ele nunca se esqueceu. Bem, depois estivemos assim a falar e foi com aquela mulher que era um bocadinho curta de vista, a mulher que eu andava com ela. E ela dizia-me assim, olha, encontra aqui um carreirão, há de haver um carreirão nesta área, vai, a ver se o encontras. E eu encontrava o carreirão, mas levava sempre assim, por o braço a ela, eu. E eu era pequena, naquela altura, pois naquela altura tinha 10 anos. Primeiramente era ela, eu fui mais ao café, fui mais com aquela mulher, logo no princípio, quando saí da escola, com ela do que com a minha mãe. Com a minha mãe pouco fui, mas com aquela fui mais. Como é que A Pureza Fernandes. Ah, essa, ok. A Pureza Fernandes. Pronto. Era de cá. Cá. Era de cá. Casou para as duas igrejas tá bem. e ela foi embora para as duas igrejas depois, a passarem. Ela dizia mais ou menos, olha, há de ser por aqui ou tal. Ai, eu nem que passo 20 vezes por aqui, nunca aprendo o caminho. Mas logo aprendia. Sempre o mesmo não, às vezes levávamos de uma maneira, outras vezes levávamos de outra, outras vezes, pronto, dávamos nome aos caminhos. Olha, por ali era por a Senhora da Luz, por o Cabeço da Luz. Era ali, depois, mais para cá, era o Vale Molhado. Nós dizíamos Vale Molhado, os espanhóis é Pozo Moro. Sim, porque havia ali uma coisa dos mouros andarem com os cavalos, prenderem os cavalos. E os espanhóis chamam-lhe Pozo Moro, ainda hoje, eles chamam-lhe Pozo Moro. E nós, Vale Molhado, porque tinha sempre muita água para passar. E era por ali. Depois, mais para cá, já mais para este lado, já eram Cormenonas, mas do lado de Espanha, tudo do lado de Espanha. E por aqui, mais para lá, eram Terriçuelas. Então nós aqui mais ou menos íamos por a mesma área. Depois lá para adiante é que nos espargíamos, para onde íamos era conforme as povoações onde nós fôssemos, e era isso tudo. Íamos para esta área toda, para aqui para este lado, conhecíamos as povoações todas aí. E qual era E ainda hoje me conhecem. Eu é que já não conheço muito, mas eles ainda me conhecem. O principal Ou aquela que lhe dava mais, conseguia trazer mais era mercadoria? fornilhos aqui para diante, para este lado do Cabeço da Luz. Por aqui íamos por as Orretas ou Roldanas, pronto, ou por as Roldanas mais aqui, depois as Orretas mais para lá, depois o Rita de Láguila mais para lá, assim, para aqui, para este lado. Mas era fornilhos. Era onde se calhar passávamos muitas vezes, principalmente eu depois de casada ia mais para aqui do que para ali. E sempre passei por Fornilhos.
fornilhos, Samir, Vela da Trave e tudo por aí para lá fora. Porque depois, olha, ia por onde me apetecia e pronto. Não era porque fosse melhor e nem pior. Depois, um dia recebi uma carta de um homem, nunca tinha ido para lá. Recebi uma carta de um homem e diz assim, já sabrás quem te saluda, tu amigo Domingo Rendiblich. Olha, ainda nunca estive em tua casa, como é que tu sabes o meu nome? Também fiquei, mas não desisti. Fui eu e fui uma minha cunhada, que já morreu também, já faleceu. E depois, mais tarde, perguntei-lhe, porque depois era um cliente valente que eu tinha, chegava lá e só descarregava, íamos à boca à noite e de manhãzinha já estávamos em casa com o dinheiro ganho, o que tínhamos ganho. E depois eu é que lhe perguntei, disse-lhe assim, disse, senhor Domingo, quem lhe ha dicho a usted, quem lhe ha dado mis señas? Mis señas é a minha direção. ¿Quién le ha dado mis señas para usted me escribir? Y dice, pues nunca te lo he dicho, dice, mas te lo voy a decir ahora. Mira, ha sido José. Sí. Antes de se marchar para Moçambique, porque ele foi para Moçambique, o que lhe ia servir de café a ele, que ele só comprava café, mas comprava muito, para muitas aldeias. E então aquele que lhe disse, diz, e agora que me há de servir, que me há de servir a mim o café? Y dice así, yo vos voy a dar las señas de una muchacha que vos sirve tan bien como yo. Dice, y vos las voy a dar que ella vos viene a servir. E depois ele é que me disse isso mais tarde. Mas é porque eu lhe perguntei, disse-lhe assim, mas quem vos ha dado mis señas? Era a direção, porque senão ele não sabia, não é? Não sabia o meu nome. Claro. Agora, vocês agora já podem saber o meu nome, porque eu já lhe o disse eu. Mas então nunca tinha contactado com o homem, nem tinha ido àquela povoação, nunca tinha ido. E depois foi assim, que uns para um lado, outros para outro, depois já a convivência com um, já outro está do outro lado, já, olha, tal, olha, no meu povo, se calhar tens boa venda, ou isto, ou aquilo, olha. E lá íamos nós. Alguém lhe encomendava alguma coisa? Ui, sim, muito. Como é que era? E muito. Buscar... E depois vinha aqui a buscar e depois levava. Ia comprar o café onde? Aqui. Aqui mesmo? Então havia, sim, em Constantino. E à mercearia, à loja? Tudo. Aqui havia de tudo. E depois também andava por as portas à venda. Como andavam antes e ainda andam agora, que agora há um tendeiro que diz que não pode fazer as feiras e também bem porque nós andávamos, quando eu sabia que havia falta num povo, não ia dar-lhe presunto, porque presunto eu não ganhava tanto, tinha que dar mais barato, também não tinha o trabalho, não é? Mas quando era para que havia falta no povo, olha, sempre eram 3 ou 4 duros, que então chamavam-se duros pesetas. Podiam sempre 25 pesetas mais em cada quilo, que era muito dinheiro. Sempre dava para comida, para bebida, para nós andarmos e pronto. No povo, a vender pelas portas. Em Espanha não, eu aqui andei pouco e logo deixei de ir com poucos anos. Parei, porque a minha mãe pôs-se doente e eu disse-lhe assim, mãe, eu já não volto mais para as duas igrejas, nem para Malhadas, nem para sítio nenhum. E pronto. E assim foi. E nunca mais voltei para lá, aí ia no instante. E para ali custava mais a ir. Umas vezes ia para 30 quilómetros daqui lá. E outras vezes para 35. Outras vezes, Fornilhos, por exemplo, são 8. E, por exemplo, como daqui a Malhadas. São 8 quilómetros. Mas olha que lá não ia muitas vezes a Fornilhos a vender pelas portas nem nada. E não havia quem comprasse por junto. Quase sempre passávamos para lá de Fornilhos. Sempre aí 20 quilómetros também. Havia umas aldeias aqui que eram 20 quilómetros. Nessas aldeias também andava muito, porque tinha bons compradores e os compradores depois é que iam mais longe a venderem. E eu fazia assim também, ia fornecê-los de café, chegava lá e eles iam então
Eles diziam-me que, pronto, que eu deixasse lá e depois que eles iam a vender longe também para onde, e depois já ia eu para aqueles povos de onde eles iam, quando eu era mais velha e já íamos mais, andávamos um montão deles aqui, todos me iam a perguntar que queriam ir à Espanha comigo, pensavam que se iam a pôr ricos. Sozinha nunca fui, não. Quantas eram? Eram outras senhoras? Sozinha. Era aqui, depois quando casei com 17 anos, vim para aqui e depois ia com a minha cunhada, as duas. Mas foi muito tempo, as duas, muitos anos. E depois já a minha irmã veio também de Espanha e depois já ia às vezes com o homem dela e com a minha cunhada e depois já éramos mais porque eles ainda tinham mais falta do que eu, porque eu naquela altura já não tinha muita falta de ir, porque eu já tinha gado, tinha umas vaquitas e umas 4 ou 5 vacas que tínhamos e depois o gado também já, só estávamos eu e o meu marido e os meus filhos eram pequeninos e o meu sogro esteve sempre comigo, ele disse-me que não ia, para a filha que não ia e ele sozinho não ficava, então, lá, atrás de mim. Bom, então os guardas andavam por aqui a espreitar, como era? Andaram muita vez. Havia guardas aqui na... Então, havia 7 guardas e um sargento, e cabos e tudo. Não, eram 6 números, parece que eram 6, e 2 cabos às vezes, e o sargento sempre. E aqui era posto de despacho, porque antes a gente iam ao quartel e os guardas iam acompanhá-los. A mim não, comigo não foi. Já não foi comigo isso, mas os guardas iam acompanhar o contrabando até à raia, por onde eles dissessem. E os guardas vinham e eles pagavam o despacho no quartel e se alguém os apanhasse por o caminho ninguém fazia nada, porque já tinham pago o despacho. Era assim que era, quando, não foi no meu tempo, sim, mas pouco antes do meu tempo, havia despacho para o e foi quartel sempre de despacho, é por isso que aqui havia muitos guardas. Pois, porque isto não era caseta, era quartel. Era um posto à séria, não é? Era um posto à séria. E não era só a nossa necessidade, era que quando podíamos ir, e quantas vezes eu fui a levar eu até para lá de Espanha, para lá da raia, a escondê-lo, deixava-o escondido e depois à noite antes de escurecer, já estava lá a agarrá-lo para ir para lá. Deixava-o lá de manhã, ia de manhã, da parte de manhã a esconder o fardo, o saco, e depois é que vinha para cá e à noite, antes da noite, já estava lá no caminho a agarrá-lo. A passagem era sempre à noite, agora para lá não, para lá andávamos de povoação em povoação, quando nos acabava numa tínhamos que ir para outra e depois lá passávamos a vida, andar para um lado e para o outro, olha, só caminhar, sempre a pé, como se fosse uma mochila com 2 asas, com uma corda, mas a corda atava-se assim a ponta de cima do saco, e depois metíamos um braço por aí, lá íamos nós. Os sacos eram os sacos quaisquer do adubo, do nitrato, dessas coisas. Aproveitavam esses... Sim, remédio, pois, sim, porque às vezes até o perdíamos e tudo, perdíamos os sacos, perdíamos tudo. Sim. Ainda perdi uns quantos. Não muito não. Foi lá buscá-lo? Não. Eles ficaram com ele? Então, eles ficavam quando nos apanhavam, eles ficavam com tudo. Eles não deixavam nada. Eu sei lá o que faziam. E quem sabe o que eles faziam. Uns dizem que ficavam eles com ele, outros diziam, mas eu não me acredito tampouco. O que é que haviam de ficar? Para que diabo queriam eles o contrabando? Eu acho que não. Mas havia línguas que sim diziam que sim, mas mesmo aqui eu andava com ela, aquela dizia muito, ficam eles com ele, vão a ficar. Era assim, porque aquela também apanhava um instante, cuidadica, porque também era cedo, depois andava ela sozinha. Ela andava muito ela sozinha. Ainda começaram a trazer uns paratecos de esmalte branco,
Mas não... Não era muita coisa. Sempre aqui me organizei. E o seu marido Graças também? a Deus também. O meu marido há 3 anos que morreu e também sempre aqui. Por o meu marido é que eu estava aqui, que senão não estava. Para a França, ou para a Alemanha, ou para outro sítio qualquer. Tinha vontade? Então, tinha. Eu queria ir, mas ele não queria. Pronto. Ui, esta vida andei a fazê-la há muito tempo, mas agora também há muitos anos. Ora, Depois do 25 de Abril, quase ainda fez? olha que se calhar já há 40 anos ou 40 e tal. Não faço, porque depois já o tudo mais livre, já não havia negócio, pronto, já que é que a gente ia lá fazer? Depois Nada. abriram as... Agora nem mais pouco, mas algumas, Havia quem passasse? algumas ovelhas sim, quando o meu marido ia às feiras espanholas e tínhamos aí uns amigos aí em Oeiros e lá iam e o meu marido era muito entulhado de gado, gostava muito do gado bom e ainda às vezes ainda comprávamos uns tagalhos de ovelhas e as trazíamos para cá e vamos embora. Isso sim também. Passavam aqui pessoas para ir para emigrar ou não? Aqui à fronteira? Passava gente a salto? Passava. Eu ajudei, já fizeram um livro e tudo. Foi? Jesus, eu ajudei a passar, sim, eu era meio atrevida. Agora já não presto, mas então era muito atrevida. Havia uns passadores que falaram comigo e com o meu marido, até porque já foi com o meu marido que falaram, em Irum. Não sei o que é que ele estava para lá fazer, eu sei que se encontraram para lá. E quando me veio a dizer, e depois já que trabalhava era eu, que remédio eu tinha, pois ele não queria. E eu era a que andava para... E a mim que mais me dava, ainda ia melhor que não ia carregada. Não ia carregada. Depois ia lá eu, ia buscá-los a outra povoação. E trazia-os até aqui? E trazia-os. Não, até aqui nunca os levou. Não, é por outros lados. Por outros arredores, não podíamos andar a direito. Se andássemos a direito, éramos logo apanhados. Às vezes eram mais, outras vezes eram menos, era conforme. Depois havia alguém do lado de Espanha, a Espanha ia levá-los eu. E depois já vinham outros do outro lado, nos carros. Lá iam eles, coitados. Nós lá combinávamos que nós lá nos encontrávamos todos. Quando vinham os carros, pois tínhamos que ter uma hora fixa, não é? Às vezes podia ser mais tarde, um bocadinho mais tarde, outro bocado mais cedo, mas pronto. Era assim, nós fazíamos sempre. Nunca tive azar. Nunca tive azar nisso. Nunca. Conhecia bem aqui a zona? Eu sabia esta zona toda bem sabida, não é? Pois era nova e pronto, e era de cá e depois andava com o gado. Sabíamos tudo, nós sabíamos tudo. Nós tínhamos que ser mais perto que eles. Por aí não é? Bom, se eles estavam por este lado, nós tínhamos que jogar a traição, tínhamos que ir por outro. Nunca íamos por sítios certos. Íamos por onde podíamos, não é? Mas nunca íamos por sítios certos. E a nossa conta tínhamos que pensar e ver bem como íamos e como tínhamos que fazer. Havia os espertos, também os havia bem espertos, mas a gente tinha que ser mais esperta do que eles. Pronto, nós lá botávamos o nosso palpite, não é? Por exemplo, se punhamos a fé de ir por aqui, por estes lados, pois lá íamos por os lados. Se, por exemplo, dizíamos, a vez por aí, já estávamos de volta por outro lado. Muitas vezes a gente ia por um lado e de repente corríamos, dávamos logo uma volta e lá. Era assim que fazíamos. Eu de acidente só sei de um rapaz, mas tinha eu 12 anos naquela altura. Só sei de um rapaz que eram de fãs, que foram a Moveiros e estava lá e foi para lá um cabo da guarda fiscal e matou um rapaz com 17 anos.
Só sei desse acidente em toda a minha vida. Eu fui lá, com 12 anos, eu e outras duas raparigas, um bocadinho mais velhas, levavam-me elas 4 anos a mim. Eu tinha 12, portanto elas tinham 16. E fomos lá e eu vi mesmo um rapaz assim, estendido, com os miolos assim. Andava, e o rapaz só foi a mover, eles só foram por um capricho, mas o homem, não sei, às vezes são tentações do inimigo, que é que ele foi a raia fazer. Não ia fazer nada, mas pronto, foi a matar aquele rapaz e andava nos padres. Quem? O rapaz, eram três rapazes de Ifanas, e os outros fugiram, ouviram o tiro. E eles logo foram a perguntar-lhe aos pais se tinha aparecido. Os pais disseram-lhe que não. Ai, Jesus, ai, valha-me Deus. E ficou lá o rapaz. Só sei, eu na minha vida só vi esse acidente. Quem andou mais nisso fui eu. Não tiveram azar em nenhum, nem ninguém. Então andava aqui toda a gente, no contrabando. Pois não tinham que governar, o que é que haviam de comer? Tinham que ir. Aqui era muita gente, era quase toda. A não ser que esses mais ricos que colhiam, tinham mais, pronto, mais de onde que viesse. Agora, os outros não. Aqui andava muita gente, muita, toda a gente andava quase ao café. Isto já era tudo conhecido, ninguém dizia nada. Ao Ano Novo íamos sempre, que era dia 1º de janeiro, aí em Mobeiros íamos sempre àquela festa. Era quase toda. Logo nos vinham a sacar a mim e o meu marido. Nós também éramos da farra, nós gostávamos da festa. Cá vinha malta a chamar. E a festa lá Nunca fomos sozinhos. Um dia viram aquela mulher que passou aqui, o marido dela passou aqui e disse-me assim, o meu marido estava de pastor. E diz-me assim, olha, quero ir ao Ano Novo. E se vós não ides, não vou eu. E amanhã vou para a França. Anda. Pois agora eu não vos posso dizer nada, como o meu homem está a ser pastor, não sei de que cor ele vem, porque às vezes quando íamos a ser pastores, às vezes vinhamos bem endiabrados do trabalho que nos tinham dado as ovelhas por o dia. E ele diz-me assim, amanhã vou para a França, quero ir ao Ano Novo. E se vós não ides, não vou eu. Portanto, chegou o meu marido e disse assim, olha, veio aqui Albino, disse-me isto. E disse-me assim, valha-me Deus. Portanto, então teremos que ir. Pois lá fomos nós, os 4, fomos lá jantar. E pronto, era eu acho. Mas olha, também lhe digo que um dia numa festa que havia, nós levávamos uns bons fardos, todos, éramos 4. E sentimos tocar a música. Bem, o que é que fazemos? Guardamos os sacos, bem guardadinhos, lá fomos nós à festa, ao baile. Caralho, nisto, viram-nos a dançar, depois todos admirados, e a volta, havia um baile grande, todos a olhar. Mas quem é que olhava, os espanhóis? Os espanhóis para nós. Depois eu disse-lhe assim, olha, estamos nós a dançar e estão todos aqui a olhar para nós. Pois deixa que olhem. Pronto, veio um músico do palco e diz assim, você sabe tocar a filarmónica, que é o realejo. E diz assim, um pouco, quer ir ao palco lá tocar? Pois pude ir. Lá foi ele ao palco lá tocar. Pôs todas as espanholas a dançar. Depois diz assim, chegou-se a mim um músico e diz-me assim, venga a bailar uma peça comigo. Não. Venga a bailar uma peça comigo. Su marido não la riñe. Não, meu marido não me riñe, mas eu não vou. Muito me pediu que fosse a dançar uma valsa com ele, mas não fui. Mas aquilo eram, sei lá quantas pessoas eram a olhar, todas nós a dançar os dois, e eles todos a olhar para nós.
De comer. Em Espanha? Olha, filha, o que a gente... O que é que vocês gostavam? O que era petisco? O que era assim? Não sei o que é que era petisco. Eu, quando andava bem e tinha tempo, mandava fazer uns refogados bons. Ou de vitela, ou de cabrito, ou de cordeiro, ou qualquer coisa. Eu comer toucinho é que eu não comia nunca. Toucinho comia em minha casa, não acha? É verdade. Pronto. E outras vezes a gente não tinha tempo para fazer, nem para mandar fazer. E o que é que a gente comia? Calhos, como é que são os calhos aqui? Não sei. Latas de calho, ainda comíamos bastantes. Polvo sim comia, mas não era assim lá. Polvo comíamos era no inverno. No inverno sim. A mim nunca me faltava polvo no inverno, era verdade. Mas depois diziam assim, olha, já canta o cuco, fora pulpo. Olha, já não voltávamos a comer. Não havia, ora não ver. Não vinha meia cura. Não vinha assim de molhado. Vinha meia cura. Vinha meia cura. E depois punhamos o de molho. Não lavei eu polveiras de polvo. Em casa da minha mãe, ali na Fonte de Canto, que chamamos-lhe Fonte de Canto, que é para onde está a Felisbina agora a falar. Lavei tantas, havia umas pedras ali boas, uma fonte que corria, que dava gosto de estar ali. E a minha mãe logo me mandava, anda filha, vai a lavar esta polveira de polvo. Lá vai ela a lavar o polvo. Tínhamos que dar assim uns golpaços, pum, pum, muitos golpaços para tirar aquelas areias todas. Agora não é trabalho nenhum ter polvo, porque agora não é preciso lavá-lo nada, só é preciso... Vinha solto. Solto? Sim, solto. Vinha solto. Oi, não levei eu polvo. Eu polvo levei muito. Principalmente para malhadas. Ia lá a sortir a tabarneira que fazia as feiras todas. E vendia tudo para lá? Tudo. E olho, com 10 anos, já andava eu com a romana. Uma vez, lembro-me bem que deixou a minha mãe lá um saco dele por vender, porque não sei porquê, sei que ficou. Com 10 anos fui eu a vendê-lo, mas olha que não me enganava na romana. Havia aquelas óncias, 2 picas, aqueles que chamavam óncias. O peixe do rio trazíamos lá, nós, a minha mãe trazia. Sempre nós comemos muito peixe do rio. Só me lembro de ver aqui uns homens de Paradela, dali também, que está também ao pé da raia, e mais tarde, eu estava casada já há muitos anos, e sim me lembro deles venderem aqui o peixe do rio, mas mais do resto não. Mas a minha mãe trazia muito peixe do rio. E aqui produzia pão, vinho, então tinham vinho, tinham tudo, mas nós não tínhamos nada disso. Nós não colhíamos nem pão nem vinho, nem nada. Não tínhamos, éramos pobres, por isso é que a gente andava no contrabando, se não se fosse rica, olha, minério eu nunca andei, nem nas minas de Ifanes que andavam lá, mas eu nunca andei. O meu marido ainda andou lá nas minas, ele trabalhou ainda nas minas, que ele disse-me, mas foi porque ele me disse, não foi porque eu o disse, porque eu então nem o conhecia. Eu então nem o conhecia, pois a gente morava lá para cima. A minha vida era aquela, saía da escola, lá ia eu. A minha mãe dizia-me assim, anda filha, vamos, pronto, lá ia eu com ela, sempre. Sempre era Carmina que ia a todos os lados. Depois tínhamos que ir a roubar a lenha, filha, que não a tínhamos. Que é que chuga? Tínhamos que passar a lenha toda ao feixe. Em casa da minha mãe era assim. E toda a gente, não era a minha mãe só que roubava a lenha, era muita gente a roubar a lenha, muita. Mas nós tínhamos que ir ao feixe porque nós nem tínhamos nem mula, nem vaca, nem nada. Ao feixe, aos molhos de lenha, é o molho de lenha. Era a mesma coisa. Era tudo a mesma coisa? Era. Não fazia diferença? Não, porque os homens eram mais burros, não sabiam vender. Na passagem era a mesma coisa, mas eles não davam para... Eles não levavam mais quantidade que as mulheres? Tinha essa vantagem, se calhar, não? Eu para lhe dizer a verdade, diga lá. De todos quantos iam, eu era sempre o número 1. Eu tinha que ganhar mais do que eles. Eu tinha que trazer de comer sempre,
porque em Espanha foi sempre mais adiantada, 100 ou 200 anos, do que Portugal. Eu tinha que trazer sempre umas coisas de bom para dar aos meus filhos e ao meu sogro, que estava em casa, e ao meu marido. E tinha que trazer mais ganho do que eles. Portanto, a mim nunca me ganhou nenhum, nem me chegou. E digo com toda a consciência. E Deus sabe, não estou a dizer mentiras. Mas sabe o que é que dizia, o que é que me disse o outro dia morreu já, também era do meu tempo, também ainda andou comigo pouco, vá. Mas diz assim, ela levava sempre mais que nós, mas também o melhor frango que houvesse na capoeira era para ela. Mas também agora a coluna, pronto, negou-se, acabou. As mulheres aqui sempre trabalharam mais do que os homens. Temos que fazer tudo. E a nossa gera nunca está feita. Aí, porque eu ia a labrar uma terra, com as vacas, quando tínhamos vacas, ia labrar uma terra e ficava labrada. Até ao tempo de que fosse preciso ir a dar outra volta. Mas olhe, lavávamos a louça agora, lá, vais a tomar o café, já está sujo.